Olá, mulher! O tema de hoje toca profundamente a vida das mulheres 50 a mais. É a imposição de limites e o desejo de parar de agradar a todos e finalmente cuidar de si mesma. Talvez você esteja cansada de ser forte o tempo todo, cansada de resolver os problemas dos outros, cansada de dizer sim quando no fundo está querendo dizer não. Você se identifica com essas características? Então, fique comigo aqui até o final para entender por que essa mudança acontece e por que tantas mulheres 50 mais sentem o desejo de estabelecer limites claros e transparentes e, principalmente, como fazer isso sem culpa. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal aqui embaixo para acompanhar os próximos conteúdos que eu vou postar aqui sobre autoestima, autoconhecimento e bem-estar emocional da mulher 50 mais. Durante grande parte da vida, muitas mulheres ouviram isso desde a sua infância, foram crescendo ouvindo isso. Aprenderam que deveriam colocar as necessidades dos outros em primeiro lugar. Então, elas foram mães, esposas, filhas, profissionais e cuidadoras dedicadas. Esse tempo todo elas se acostumaram a resolver os problemas dos outros, a atender às expectativas dos outros e a estar sempre disponíveis para quem precisava delas. Mas quando a gente chega na maturidade, uma reflexão, uma pergunta importante ronda as nossas mentes. Quem está cuidando de mim? A maturidade traz para nós uma nova percepção do valor do tempo e da energia, de como nós gastamos a nossa energia. A maturidade dá para a gente uma nova visão, uma nova percepção sobre esse valor. Muitas mulheres, nessa faixa de idade, após os 50 anos, começam a perceber que não querem mais viver apenas para atender às necessidades das outras pessoas. Não porque elas não amam as suas famílias ou não se importam com as pessoas, mas porque elas compreenderam que elas também merecem atenção, cuidado e respeito. E, olha, esse desejo, essa vontade de estabelecer limites claros é um bom sinal de crescimento emocional, é sinal de amadurecimento da mulher. É o reconhecimento de que as suas necessidades são tão importantes quanto as necessidades e desejos dos outros. Mas, nessa jornada, nessa empreitada de impor limites aos outros, existe um grande obstáculo. Sabe qual é? Um obstáculo que às vezes nos bloqueia, nos paralisa. Esse obstáculo é a culpa. Culpa por dizer não às outras pessoas, culpa por recusar o pedido de alguém, culpa por reservar tempo para si mesma. E por que isso acontece? Por causa disso que eu falei há poucos minutos. Isso acontece porque você passou décadas acreditando que cuidar de si era egoísmo. Mas não é, cuidar de si não é egoísmo, é uma necessidade, é saúde emocional. A gente precisa de autocuidado para a gente ter uma boa saúde emocional. Olha, quando nós não estabelecemos limites saudáveis, quando nós não conseguimos fazer isso por algum motivo, nós acumulamos cansaço, ressentimento, sobrecarga emocional e isso vai nos corroendo por dentro. Isso vai gerando em nós um sentimento de insatisfação com a vida. E com o tempo, vivendo essas questões, essa sobrecarga, esse ressentimento, essa mágoa, esse cansaço por muito tempo, isso aumenta o nosso estresse, com certeza. Seu estresse fica potencializado. E aí você vai se sentir esgotada e vai acabar perdendo a conexão com quem realmente você é. Então, por isso, aprender a impor limites, ninguém nasce sabendo impor limites. É um treinamento, é um aprendizado. São práticas, são atitudes que a gente deve tomar para ir fazendo essa jornada de impor limites claros e saudáveis para outra pessoa. Então, como ninguém nasce sabendo, nós precisamos aprender a impor limites, porque isso é uma forma de preservar a saúde emocional e fortalecer a autoestima. Então, vou deixar aqui com você 5 passos para você caminhar nessa jornada de aprender a impor limites claros e saudáveis para as pessoas. Primeiro passo,
Preste atenção aos seus sentimentos. Escute seus sentimentos e faça reflexões. Se pergunte, por exemplo, o que me incomoda? O que me deixa sobrecarregada? Quais as situações, os lugares ou as pessoas em que eu estou me anulando para agradar alguém? Em qual situação eu estou me anulando para agradar alguém? Em qual momento eu estou me anulando? Em qual lugar eu estou me anulando para agradar alguém? Com qual pessoa? Pergunte-se também, com qual pessoa eu me anulo para agradá-la? Quem é essa pessoa que diante dela eu me anulo, eu me escondo, eu me torno invisível para poder agradá-la? Olha, todas essas respostas que você obtiver a essas perguntas vão mostrar onde os seus limites precisam ser fortalecidos, como evitar os gatilhos que provocam que você diga sim quando você quer dizer não. Então você vai desenvolver estratégias para contornar a situação e para fortalecer os seus limites, ouvindo essas respostas que você pode dar a si mesma. Segundo passo, espero que você esteja aí com um caderninho para anotar o passo a passo que eu estou dando aqui. Segundo passo, aprender a dizer não sem longas explicações. Olha, gente, às vezes uma resposta simples já é suficiente para outra pessoa, mas a gente põe na cabeça que precisa ficar dando longas justificativas, mas na verdade aquelas justificativas elas funcionam mais para nós mesmas do que para outra pessoa. Às vezes você não precisa, você não tem necessidade de ficar se justificando, não é preciso você justificar o seu não. Você não precisa ficar justificando excessivamente suas escolhas para que elas sejam válidas. Não é não e pronto, você não tem que ficar dando longas explicações, tá? Coloque isso na sua mente. Terceiro passo, reconhecer que nem todos os problemas precisam ser resolvidos por você. Assumir responsabilidades dos outros vai gerar em você desgaste e também vai impedir que as outras pessoas desenvolvam autonomia. Quarto passo, reservar um tempo para si. Quando eu falo reservar um tempo para si, não é para você dedicar a você mesma o tempo que sobra, o tempo que está sobrando. Não é para fazer isso quando sobra tempo, mas é para se colocar na agenda como uma prioridade. Faça uma caminhada, pratique seu hobby, faça uma leitura, ou simplesmente fique alguns minutos sem fazer nada, em silêncio, tranquila, calma, relaxando. O importante é que exista um momento, exista um espaço onde você não é mãe, não é profissional, não é esposa, não é filha, não é cuidadora, não é avó, você é simplesmente você, sem se preocupar com todos esses papéis que você vem desempenhando ao longo dessas décadas. E quinto passo é na mentalidade, é você trabalhar na sua mentalidade. Entenda que nem todas as pessoas vão gostar de ver você impor limites. Isso é mais do que natural, gente. Ninguém agradou a todo mundo. Nem Jesus conseguiu isso, né? Agradar a todos. E você entender isso, aceitar isso, acolher isso com naturalidade, que nem todo mundo vai agradar, e isso é problema deles, quem não se agradar é problema de quem não agradou, não é problema seu. Quando você entende isso é libertador, essa consciência é libertadora. Olha, quem estava acostumado a abusar da sua disponibilidade, com certeza não vai gostar dos seus limites e vai estranhar a sua mudança de comportamento. Mas isso não significa que você esteja errada ao impor limites. Significa apenas que a sua relação com aquela pessoa está mudando, que você está num novo nível de entendimento, de consciência, num outro patamar de maturidade emocional. Olha, as pessoas que se interessam verdadeiramente pela sua felicidade, as pessoas que gostam mesmo de você, os relacionamentos saudáveis, eles respeitam os limites dos outros. E quanto mais você coloca limites, os relacionamentos se tornam mais equilibrados, porque cada pessoa aprende a respeitar as necessidades umas das outras. A outra pessoa com quem você está lidando aprende a respeitar a sua necessidade e você também tem que se habituar a receber não e respeitar a necessidade, o desejo e a vontade das outras pessoas. Olha, da mesma forma que é difícil às vezes para nós colocarmos limites e dizer não com mais frequência,
É muito difícil para nós convivermos com pessoas que não sabem receber um não. É difícil, a gente tem que ter um jogo de cintura, tem que contornar a situação e às vezes tem que até confrontar a pessoa, como eu já fiz com pessoas chegadas, até com amigas eu já fiz, ó, fulana, para de insistir, eu disse que não e você tem muita dificuldade de receber não, você precisa trabalhar isso em você. Mostre isso para a pessoa, porque isso vai fazer a pessoa refletir e quem sabe mudar de conduta, né? A maturidade oferece para nós uma oportunidade valiosa, uma coisa de alto valor, que é viver de forma autêntica e livre. Depois de tantas experiências que você passou na vida, tantos desafios, tantos aprendizados, você não precisa mais ficar buscando a aprovação constante das outras pessoas. Agora você pode finalmente fazer escolhas alinhadas com o seu propósito, com os seus valores e com os seus desejos, tá? Estabelecer limites não significa que você deixou de amar os outros ou que você deixou de se importar com as pessoas. Estabelecer limites significa que você está incluindo você mesma na lista de pessoas que merecem amor, respeito e cuidado. Agora pense comigo aqui. Qual limite eu preciso estabelecer nesse momento da minha vida? Qual é a situação que eu preciso colocar um limite atualmente que está me desgastando, está me sobrecarregando, está me deixando insatisfeita, contrariada? Pense um pouquinho nisso aí. Talvez o limite que você precisa estabelecer seja aprender a dizer não com mais frequência, talvez seja você aprender a reservar mais tempo para si mesma, ou quem sabe você precisa de parar de assumir responsabilidades alheias, responsabilidades que não são suas. Seja qual for a resposta a essa pergunta que eu falei para você refletir agora, lembre-se, você não nasceu só para cuidar dos outros. Você também merece viver com equilíbrio, bem-estar e liberdade emocional. Impor limites, gente, coloque isso na sua mente. Visualize essa metáfora que eu vou dar aqui para vocês. Visualize que impor limites não é construir uma muralha onde ninguém possa passar nem para lá nem para cá. Estabelecer limites é colocar portas nos muros que você já tem ao redor de você, você coloca portas. E essas portas você escolhe abrir quando você vai abrir e quando você vai fechar. Essas portas são para proteger a sua energia e valorizar a sua vida. E é você quem decide quando você quer abrir a porta e quando você quer manter a porta trancada. E esse é um dos maiores presentes que a maturidade pode nos oferecer. Essa liberdade, essa autenticidade, essa oportunidade de ser quem a gente é de verdade, de fazer escolhas alinhadas com o nosso propósito, com nossos valores, com nossos desejos, com nossas necessidades. Ok? Me conte aqui nos comentários qual tem sido a sua experiência em impor limites após os 50 anos. Eu tenho experiências também para contar para vocês. Vocês coloquem as suas experiências no comentário, eu vou ter prazer em ler e vou te dar um retorno também ao seu comentário, ok? Um abraço demorado e apertadinho.